Estou focadíssimo, muito motivado em fazer um bom trabalho, sobretudo neste momento do ano, que falamos dos incêndios rurais, dos incêndios florestais. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O ministro diz que estão coisas a acontecer, refere-se à preparação da sua defesa, que está a passar pela recolha de toda a documentação que lhe permita responder em todo o lado, presume-se seja responder na Justiça, onde a PJ diz ter encontrado indícios de abuso de poder e descaminhos, e responder também na comunicação social, mas para já com poucas respostas para as muitas perguntas que os jornalistas gostariam de fazer. Pela forma como a informação tem pingado, cresce a ideia de que pode estar a haver algum ajuste de contas vindo do interior da PJ. Mas, mesmo que exista, isso não atribui culpa nem inocência face às suspeitas que estão criadas. O ministro, que não quis perguntas, promete responder a tudo quando tiver terminado a recolha de informação que lhe permita fazer a defesa da honra e da dignidade que diz têm sido atacadas nos últimos dias. Para avaliar a questão política, falamos com a jornalista que faz a cobertura noticiosa sobre a atividade do Governo no Expresso, Paula Caeiro Varela, e para saber em que ponto está a questão da Justiça, conversamos com o jornalista Rui Gustavo. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Rui Gustavo! A suspeita de que houve abuso de poder e descaminho por parte de Luís Neves, no caso do outro lado, é de quem? Quem é que recolheu esses indícios? Foi a própria polícia de que o Luís Neves fez parte durante 30 anos, como frisou hoje, e que os primeiros indícios que essa polícia recolheu não permitiram corroborar a versão que o Diário de Notícias publicou, e que será a versão de Luís Neves, de que todo o processo de entrega de saída e da entrega da galera, ou do outro lado, como queremos dizer, ao empreiteiro que fez as obras para a PJ e fez as obras para o Luís Neves, que está toda documentada. Estas primeiras averiguações não permitiram chegar a essa conclusão, e foi por isso que a PJ decidiu passar, digamos assim, as informações ao Ministério Público, à PGR, que instaurou um inquérito para apurar se de facto há alguma responsabilidade criminal por parte de Luís Neves em todo este episódio da galera ou do outro lado. Quando falas da versão de Luís Neves, ele entretanto já fez declarações, pouca coisa, mas foi falando, e uma das coisas que dizia é de que estava a recolher toda a informação para, presume-se, mostrar que é verdadeira a tese dele de que tudo foi feito de acordo com as regras. É isso que se espera que ele venha a apresentar provas para comprovar isso? A palavra escolhida, e não terá sido por acaso, foi que estaria a reunir toda a documentação, porque tudo o que foi relatado que aconteceu é possível de ser feito, é legal, isto é, pode-se tirar o atrelado, um bem apreendido, de um armazém que estava, neste caso era guardado pela Marinha, mas pronto, quem estava à guarda da PJ, é possível entregá-lo a um particular, mas tudo tem que estar documentado, justificado e tem que estar no processo. Portanto, será essa documentação que o Luís Neves está a reunir para demonstrar que nada fez de criminalmente relevante, o que é bastante importante, não só para aquilo que ele chamou a sua honra, mas também para a sua sobrevivência política, porque parece-me que será insustentável que, se vier a ser constituído erguido neste processo, que se possa manter no governo. Sim, mas perante esses indícios, já agora, tratando-se de um membro do governo em funções, mesmo que o caso tenha acontecido quando Luís Neves era diretor da PJ, o que é que acontece depois, ou melhor, o que é suposto já estar a acontecer neste momento? Portanto, o que se passou foi um inquérito que foi aberto e que a própria PGR confirmou a abertura de um inquérito,
Aqui as suspeitas recaem sobre o Luís Neves e também sobre o empreiteiro de Barcelos, o João Carvalho. Terá que ser investigada a maneira como é que a galera e o milhares de litros de acetona ou de um qualquer produto químico que era usado para o fabrico de droga, como é que foi parar às instalações dessa empresa particular e em que condições é que estava guardado. Porque isto, apesar de não ser material de estupefaciente, portanto são produtos químicos usados para fazer droga sintética, há certas regras de segurança que se terá de apurar se foram respeitadas ou se não foram respeitadas, e se tudo foi devidamente fundamentado e autorizado, ou se foi algo que foi informal, como meio disse de uma certa informalidade para desenrascar que se pôs ali o material apreendido. Para fechar a nossa conversa, já se leu que este atrelado foi escoltado pela própria Polícia Judiciária, também já se leu que a Polícia Judiciária encontrou, não sabia onde estava e veio a encontrá-lo em Barcelos, o que obviamente são informações contraditórias. Se considerarmos tudo isto, mais aquilo que foi dizendo o Ministro e o seu gabinete, é razoável a percepção de que há aqui uma espécie de ajuste de contas com o anterior diretor da PJ, aqui algo parecido com uma guerra dentro da PJ? Há um facto que é o de a versão de Luís Neves não bater certo com a versão da Polícia Judiciária, porque se Luís Neves diz que está tudo documentado e a Polícia Judiciária em comunicado diz que só tomou conhecimento da deslocação do atrelado no dia 14 de julho deste ano, estas duas versões não batem certo uma com a outra, porque se está tudo documentado, a Polícia Judiciária não teria dificuldade em verificar o que é que aconteceu. Portanto, não ia dizer que só soube no dia 14 que o atrelado tinha desaparecido ou tinha sido retirado lá do armazém da Marinha onde estava guardado. Mas a atual direção, desculpa interromper, a atual direção da Polícia Judiciária esteve a trabalhar com o anterior diretor, não é? Quase todos eles fizeram parte da direção, não é? A pessoa escolhida para suceder a Luís Neves era uma pessoa próxima de Luís Neves, que enquanto lá esteve granjeou uma fama de ter a polícia toda do seu lado, portanto não houve, praticamente conseguiu pacificar todos os problemas sindicais com os inspectores, tinha uma relação, pensava-se que era harmoniosa com todos os membros da sua direção, porque nunca houve guerras, questiúnculas, demissões, não, críticas públicas ao Luís Neves, isso nunca sucedeu, e a verdade é que agora há estes fatos contraditórios, e também não é muito absurdo concluir que a fonte da informação para onde que deu origem a esta notícia, principalmente esta da galera, que me parece mais grave do que a notícia das obras na moradia, partiu da própria polícia. Os tempos da justiça não são os tempos da política, mas, como é óbvio, os passos que a justiça der vão obrigar Primeiro-Ministro e Ministro da Administração Interna a decidir que solução querem dar à permanência de Luís Neves no governo. Paula Caeiro Varela antecipa que caminhos podem ser esses. Viva Paula Caeiro Varela. Com que expectativa é que o Governo está a viver este caso do atrelado e do Ministro Luís Neves, que está todos os dias com informação nova e é uma questão judicial à espera de perceber o que é que vai acontecer do ponto de vista de justiça? Vimos aqui dois momentos naquilo que foi a reação do Governo. Num primeiro momento, enquanto a questão se focava apenas nas obras da casa de Luís Neves, vimos o Primeiro-Ministro a defender, o Ministro no Parlamento a reiterar a sua plena confiança política, e depois disso, com as informações novas com este caso, que agora, como sabemos pela notícia do Expresso, deu já origem à abertura de um inquérito. Nos últimos dias houve uma mudança, o Governo ficou mais reservado, mais calado, contido e sem querer, de alguma forma, fazer a mesma defesa, e nota-se isso, por exemplo, com o caso do Ministro da Educação, não é a mesma defesa que está a ser feita. Houve muito mais prudência, muito mais cautelas, houve claramente também muito mais mal-estar entre várias fontes que fomos ouvindo ao longo dos últimos dias no PSD e no Governo, fontes próximas de Luís Montenegro, percebem a delicadeza, sobretudo, deste caso que envolve o Ministro da Administração Interna, e, portanto, eu acho que agora, e depois daquilo que também já ouvimos do próprio Ministro, percebemos que vamos continuar nos próximos tempos, seguramente, à procura das respostas que faltam dar e que Luís Neves promete que vai dar quando tiver reunidos uns papéis.
A esquerda fez um caminho contrário ao do governo. A oposição de esquerda não fez um ataque ao ministro, mas depois fez um caminho de querer agora explicações, mas de certa maneira a esquerda ajudou a segurar o ministro com os problemas que ele estava a ter? Era um fator com que o governo estava a contar, ou seja, nós temos visto de facto uma diferença absoluta naquilo que diz respeito ao tratamento das duas grandes polémicas do momento, a forma como o PS, sobretudo o PS, que é quem está aqui em causa, não é? É o partido que está aqui em causa, abordou a questão do Ministro da Administração Interna e a forma como abordou, por outro lado, a questão que se prende com os exames nacionais, mas também com a manutenção do Ministro da Educação. O Governo, desde o início, sabe que o PS, enfim, sempre de alguma forma apoiou Luís Neves, havia uma ligação próxima do Ministro, mais próxima ao Partido Socialista, a pessoas do Partido Socialista, do que a pessoas do PSD quando ele foi escolhido para o Governo, e isso tem contado, sim, nestes dias tensos, porque obviamente a pressão, quando é só feita de um lado, e no caso é apenas pelo Chega, apenas o Chega tem... Mas é muito forte a pressão do Chega, não é? Evidentemente. É de querer, aliás, cortar relações com o governo, com o Primeiro-Ministro. Se ficar lá Luís Neves. Não é? Evidentemente, mas o governo de facto tem contado com alguma, se quiseres, complacência por parte do PS até agora. Claro que o José Luís Carneiro já teve, entretanto, também de vir dizer mais alguma coisa sobre isto, já teve de vir dizer perante os factos que foram sendo conhecidos que o ministro tinha de dar explicações, mas aquilo que nós estamos a ver é um ministro que fala sozinho, não é? Não vemos, como vemos, por exemplo, no caso do Ministro da Educação, as pessoas da maioria, da AD, do Governo, próximas ao Governo, do PSD, a saírem em defesa do Ministro da Administração Interna e, portanto, estamos aqui neste caldo, diria eu, com o Governo a aguardar com expectativa pelos desenvolvimentos que isto ainda pode ter, porque essa é outra informação que vai circulando, não é? Que temem que ainda possam sair mais informações e, portanto, isso também obriga a maiores cautelas. Vamos também ver o que é que o Ministro tem para apresentar, que documentos fala e quando, exatamente. Para fecharmos a nossa conversa, nós estamos a falar do Ministro da Administração Interna num período muito sensível da época de incêndios e com ondas de calor. Isso também ajuda a segurar o Ministro, porque, pergunto, mudar de Ministro da Administração Interna nesta altura era muito complicado, não é? Sim, é um dos fatores que é apontado para algumas pessoas próximas de Luís Montenegro, mas não me parece que seja o fundamental, se quiseres, ou o essencial, porque obviamente não é fácil mudar um Ministro da Administração Interna, mas para além disso isto não é apenas uma questão de ser no verão e em plena época de incêndios, é o terceiro Ministro da Administração Interna de Luís Montenegro, portanto politicamente o custo seria sempre elevadíssimo. E depois estamos a ver aqui esta necessidade que o Primeiro-Ministro teve de vir esta terça-feira fazer saber que não ia tirar férias no verão, porque estaria a coordenar a atividade política do Governo, coisa que em princípio é o que ele faz sempre no ano inteiro, não apenas nesta fase, mas portanto há aqui vários fatores que estão a contribuir obviamente para isso, mas eu acho que Luís Montenegro tem zero vontade. E é isso que se percebe em todas as conversas, zero vontade de fazer mexidas no governo. É uma característica dos primeiros ministros, é uma característica particular de Luís Montenegro e quanto mais a pressão sobe, mais ele resiste. Porém, há sempre momentos que os próprios primeiros ministros não controlam, não é? E, portanto, dependendo de como as coisas correm, pode não ter outra solução. Para já, há essa reserva também por ser verão, não diria que esse é o fator principal que está aqui em causa. Depois de um fim de semana com sem fim de problemas, o Ministro da Educação anunciou um exame especial para quem tenha ficado prejudicado com o processo kafkiano da correção de exames. No podcast Comissão Política, discute-se se isso ajuda e o que é que pode vir a seguir. Na segunda-feira, o Ministro anunciou uma época especial de exames para os prejudicados desta fase, mas ainda vêm aí as revisões da prova, a segunda fase e, claro, todo o acesso ao superior, com possíveis casos judiciais pelo meio. A Comissão Política também foi à segunda fase, com os mesmos comentadores da semana passada, João Vieira Pereira, Liliana Valente e Rita Ferreira, com moderação de David Diniz. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia.
Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.